Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos de volta ao canal. E essa daqui vai ser a aula 3 do nosso quadrinho, né, Embaixador Ponto Cruz, do Simba. A gente já fez aí a primeira aula onde eu te falei dos materiais que a gente vai precisar para fazer o quadrinho, os materiais básicos para fazer ponto cruz. Te ensinei como marcar esse tecido, prender o tecido ali no bastidor se você for deixar ele como um quadrinho mesmo, não for depois tirar esse bastidor para reutilizar. E na segunda aula a gente já começou aí o nosso bordado, né? Te ensinei ali como fazer os primeiros pontos, como prender esse fio no tecido, como fazer os primeiros xizinhos, né? Como que a gente faz para deixar a metade do xizinho pronto, depois a gente volta, enfim, tudo ali, né? Os degrauzinhos, como seguir o desenho, tá certo? E hoje a gente vai dar continuidade nisso, tá? Então a gente tá aqui com o desenho, mostrei para vocês também o desenho, para vocês tirarem um print aí na tela, né, pra gente seguir junto esse desenho. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Então, vou trocar aqui a imagem. Lembrando, não esquece de deixar seu like, seu comentário, o que você tá achando das aulas. E também ativa as notificações, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você ficar sempre por dentro das novidades. Então, bora lá. Vou colocar aqui já a cena da mesa. Opa! Deixa eu tirar esse e já volto daqui. Prontinho. Ó, então esse daqui é o desenho, né? Lá nas primeiras aulas eu mostrei pra vocês que ele não estava dividido, né, de 10 em 10 quadrinhos. Então eu mostrei pra vocês como eu prefiro fazer a marcação, que eu sempre gosto de centralizar aqui o desenho. Geralmente, né, quando a gente pega gráficos prontos, ele já começa a contar aqui de 10 em 10 e aí o que sobra aqui fica pro canto, mas para centralizar certinho aqui no bastidor, eu gosto de centralizar também aqui. E aí esses risquinhos ficam no mesmo lugar que o nosso desenho marcado aqui no tecido. Lembrando que para fazer essa marcação eu utilizei a caneta apagável, tá? Aquela que sai com calor, então depois a gente passa o secador e essa caneta vai sair todinha do tecido, tá? Se você utilizar uma caneta normal, ela vai manchar o tecido e não vai sair. Então, é esse desenho que a gente tá seguindo. Se você não tirou print, tira aí um print da tela para você ter ele guardadinho. Mas estou aqui, né, exatamente onde a gente parou na última aula. E vou continuar a partir daqui, lembrando que eu não vou fazer o Simba dessa cor. Eu expliquei para vocês, né, as cores que eu vou utilizar, que são aqui, ó. Opa, tinha esquecido até de colocar ele ali no cantinho aqui da tela, mas é isso daqui que eu queria mostrar pra vocês, que é um print do desenho, tá? Então é um desenho um pouco mais em tom alaranjado, tá? Então eu preferi escolher aqui outros tons pra gente trabalhar no nosso desenho. Por enquanto a gente tá utilizando esse marrom aqui, que é o 846 da Maximoline. Então aqui, ó, a gente tá fazendo toda essa parte mais escura aqui em volta dele e depois aqui, né, nariz e olhinhos. Então vamos lá. Aqui no último vídeo, eu vou aproximar bem para vocês conseguirem enxergar aqui os meus pontinhos. Então no último vídeo a gente parou exatamente aqui, ó. Aqui nesse pontinho. Então a gente fez essas duas carreirinhas aqui de 5 pontos. E agora a gente foi pra carreirinha de baixo, né? Que são 3 quadradinhos. Lembrando que se o fio tá no buraquinho de baixo, você tem que procurar a diagonal dele. Então se ele tá na parte de baixo do lado esquerdo, você vai pra parte de cima do lado direito. Se ele tá na parte de baixo do lado direito, você vai para a parte de cima do lado esquerdo, sempre diagonal. Então, por exemplo, agora eu tô aqui, ó, na parte de baixo, tá? Porque a gente vai fazer esse quadradinho aqui. Se eu tô na parte de baixo do lado de cá, eu tenho que vir para cá, então eu entro na parte de cima do lado direito. Então, é sempre na diagonal. E atrás, ele sempre vai ficar assim, ó, retinho. Aqui é o acabamento, o arremate, né, onde a gente trocou de fio, então isso daqui vai ficar aparente mesmo, mas depois a gente vai fazer aquele acabamento atrás e esse avesso não vai ficar aparecendo, tá? E aí aqui eu tenho que lembrar que se eu entrei aqui no buraquinho de cima, eu tenho que sair no buraquinho de baixo, que é exatamente, ó, esse daqui, tá? Se você tiver dificuldade para voltar com essa agulha, você pode fazer assim, aqui do lado de cá, né? Entrar aqui no quadradinho de cima,
virar aqui do avesso e voltar pelo buraquinho de baixo, tá? Se você não sentir necessidade, você pode só ir seguindo aqui. Então, agora, o terceiro quadradinho, ainda tô aqui na parte de baixo, então eu vou entrar aqui na parte de cima. E volto aqui no buraquinho de baixo. Aqui onde eu tô, eu não tenho pra onde ir, porque eu não tenho outros quadradinhos pra fazer aqui. Eu tenho só pra cá, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou deixar esse quadradinho do canto pronto. Então, se eu tô aqui na parte de baixo, do lado direito, agora eu vou voltar pro lado esquerdo, lá em cima. Sempre procurando a diagonal, ó, pra fazer o meu xizinho. Então, ó, reparem que agora ele ficou assim, tá? E se eu entrei com a agulha aqui embaixo, eu tenho que voltar com a agulha aqui. Desculpa, se eu entrei com a agulha aqui em cima, eu tenho que voltar com a agulha aqui embaixo. Então, volto, ó, bem aqui. Deixa eu desligar o ar. Já refrescou aqui. Pronto. Agora, então, nessa fileirinha de cima, a gente tava com o fio embaixo e entrando no buraquinho de cima e saindo no buraquinho de baixo. Agora, nessa carreira de baixo, a gente tá com o fio em cima, então a gente vai entrar embaixo e sair na carreira de cima, no buraquinho de cima. Então, ó, esse é o meu quadradinho, o meu fio tá aqui no canto do lado direito, eu vou entrar aqui embaixo do lado esquerdo, então reparem na diagonal. Então, entro aqui embaixo e saio lá em cima. Próximo quadradinho também, entro aqui embaixo, saio aqui em cima. Entro aqui embaixo e agora, como a minha próxima carreira, meu próximo quadradinho não é mais na mesma carreira, é embaixo, eu vou para baixo. Então, eu entro aqui no buraquinho de baixo e vou ainda assim pro quadradinho de baixo. Opa, que é aqui, tá? Então, olha lá, isso daqui eu já expliquei também nos outros vídeos. Peraí, deixa só eu... Isso, arrumar aqui. Então, eu tenho um quadradinho para fazer na esquerda e 2 quadradinhos para fazer na direita. Eu posso ir para o lado que eu quiser, tanto faz. Eu vou ter que deixar esses quadradinhos prontos, tá? Então, vou aqui para a esquerda, onde tem um quadradinho só. Então, eu tô com o fio embaixo, eu vou entrar com o fio, então, na diagonal aqui em cima. Então, entro aqui na parte de cima e saio aqui na parte de baixo do quadradinho. E agora eu tenho que deixar esse quadradinho pronto, então eu vou fazer a outra metade dele, desse xizinho, desculpa. Então, eu tô aqui na parte de baixo, vou lá na diagonal, entro na parte de cima. E saio, volto, né, na parte de baixo. E agora faço os outros 2 quadradinhos do lado dele. Então, se eu tô embaixo, agora eu vou de cima para baixo. E aí, de cima para baixo. De novo, sair num cantinho aqui, ó, que não tem nenhum quadradinho para eu fazer. O próximo quadradinho é antes aqui, ó. Então, eu tenho que voltar e deixar esse xizinho do canto pronto. Então, tô aqui embaixo, agora eu vou da direita para a esquerda, entro aqui no de cima e saio aqui no de baixo. Então, a gente deixou 2 xizinhos prontos, o da direita e o da esquerda. O do meio vai ficar sem fazer, porque depois, na hora de voltar, a gente vai voltar passando por cima dele, fazendo a outra metadinha do X, tá? Agora, então, tô aqui na parte de cima, então é sempre ao contrário. Se você tá em cima, você começa inserindo a agulha embaixo. Se você tá embaixo, você começa inserindo a agulha em cima. É só procurar a diagonal do seu ponto, tá? Então, se ele tá lá em cima, eu vou fazer aqui na diagonal, ó, o meu ponto é esse aqui de baixo do lado esquerdo. Saio aqui em cima. De lá de cima, venho aqui pra baixo. Aqui, ao invés de eu sair em cima, eu vou sair embaixo. Por quê? Porque
essa carreira, na hora que eu chegar aqui no final, ó, ela ou eu vou pra cima, ou eu venho aqui pra baixo. Como aqui embaixo tem menos pontos, eu vou fazer aqui embaixo primeiro, já vou voltar deixando essas 3 carreiras de baixo prontas, e aí depois eu continuo aqui, e aí a gente vem até aqui em cima. E aí a gente faz aquilo que eu falei no vídeo anterior. Chegou aqui no final, eu volto fechando todos os xizinhos que estão abertos, até chegar aqui, onde eu vou continuar fazendo aqui esse contorno do rabo, tá? Então, olha lá, desci, porque a próxima carreira é na parte de baixo, mesmo que ainda tenha pontinhos aqui do lado dele. Vou fazer a carreira de baixo, então tô aqui, ó, no quadradinho de baixo, vou no buraquinho de baixo, desculpa, vou pro buraquinho de cima. Então, entro aqui no de cima, saio aqui no de baixo. Entro aqui no buraquinho de cima e saio no buraquinho de baixo. Entro no buraquinho de cima e volto aqui pelo de baixo. Até o fim, pode ir até o último quadradinho. Entra no de cima, volta no de baixo. Entra no de cima, volta, opa, no de baixo. Entra no de cima, volta no de baixo. Aqui, a nossa próxima carreira é embaixo, mas reparem que tem um quadrado sozinho aqui no canto. Então, a gente tem que fazer ele e já deixar ele pronto. Então, a gente vai aqui para a esquerda, do mesmo jeito, de cima para baixo. E agora volta para fazer o próximo quadradinho, que é aqui, ó, para a direita. Então, vou deixar ele pronto aqui, ó, de cima para baixo. Faço essa outra metadinha, né? E agora sim, vou para a carreira de baixo. Então, agora, olhando o meu próximo quadradinho, que é esse daqui, eu tô com o fio na parte de cima. Então, eu vou agora entrar na parte de baixo e voltar pela parte de cima. Volto aqui, entro aqui na parte de baixo e volto aqui pela parte de cima. Então, sempre procurando a diagonal do xizinho, tá? Então, entro aqui na parte de baixo, volto aqui pela parte de cima. Entro pela parte de baixo, cheguei no último quadradinho, só que não tem quadradinho para baixo. Então, vou sair aqui em cima, volto, então entro aqui na parte de baixo e agora sim, ao invés de sair em cima, eu vou para baixo, porque o meu próximo quadradinho é para baixo. Esses 3 aqui, ó. Então, agora o meu fio tá na parte de baixo dos quadradinhos, então eu entro em cima e volto embaixo. Vou aqui na parte de cima e volto na parte de baixo. Entro aqui na parte de cima e volto aqui na parte de baixo. E agora, não tem mais quadradinho nenhum para eu fazer, eu tenho que subir. Eu vou deixar essas 3 carreiras prontas, então eu vou voltar fechando essas 3 carreirinhas, depois a gente continua subindo aqui e aí volta fechando tudo isso daqui, tá? Então, vamos lá. Tô na parte de baixo, então, de cima para baixo. De cima para baixo, de cima, e agora esse daqui que é o último quadradinho, eu não vou para baixo, por quê? Porque não tem mais quadradinho para baixo, então eu vou entrar aqui na parte de cima dele e vou sair no buraquinho mais acima dele, então aqui no buraquinho de cima. E aí já vou fazer a próxima carreira, que é essa daqui. Então, agora, olhando o meu próximo quadradinho, que é esse daqui, do lado direito já tem um xizinho pronto, eu vou para a esquerda. Então, entro aqui na parte de baixo e volto no buraquinho de cima. Entro aqui na parte de baixo, volto
no buraquinho de cima. Último quadradinho da carreira, entro na parte de baixo e volto no quadradinho, no buraquinho de cima. E aí, o meu próximo quadradinho, qual vai ser? Aqui, ó, nessa carreira, que é esse aqui. O da esquerda já tá pronto, a gente já deixou. Agora, a gente vai voltar fazendo todos esses aqui. Meu fio já tá acabando, então lembra de não deixar ele muito curto, senão você não consegue finalizar. Eu vou fazer aqui mais 2 xizinhos, já vou esconder o fio lá atrás do tecido, e aí a gente já prende o próximo fio. Só cortar esse pedacinho aqui que tá desfiado, pra ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, tô na parte de baixo desse xizinho aqui. Tenho que fazer a diagonal dele, daqui pra lá. Então, eu entro lá na parte de cima. E saio aqui na parte de baixo. Aí, o próximo xizinho, entro aqui na parte de cima, só que eu nem vou voltar. Por quê? Porque eu já vou esconder esse fio aqui. Então, ó, ele tá curtinho. Então, só lembrando, eu vou passar esse fio por entre as traminhas aqui do tecido e os fiozinhos. Então, eu vou usar as traminhas que estão na mesma direção do tecido. Então, aqui, ó, o meu primeiro ponto, que é o mais pertinho, eu vou passar aqui, vou pegar o fio e a trama do tecido. Opa! Ó, e puxo aqui. E peraí que meu fio enroscou. Aí. Aí vou sempre na diagonal, porque o próximo ele tá com a trama ao contrário, então eu vou na diagonal. Aí pego aqui o fiozinho e a trama do tecido. Aí continuo na diagonal, fiozinho e a trama do tecido. Opa! Aqui acabou o bordado, mas eu sei que esse miolo aqui vai ser todo bordadinho, tá? Cuidado para não fazer esse acabamento onde não vai ter bordado, senão na hora que você vira ele fica aparente, tá? Então, como eu sei que aqui é o meio do Simba, ó, tá vendo? Aqui são as orelhinhas, aqui é a parte da boca. Então, eu posso passar esse fio por aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou continuar indo aqui na diagonal, ó. Agora eu que não tem ponto feito, eu posso até passar por vários, ó. Então, uma traminha aqui. Opa. Nossa, é difícil filmar e conseguir fazer como faz normalmente, viu? Mas, ó, vou pegando várias traminhas na diagonal. Eu gosto de passar por uns 7, 8 pontos, tá? Até porque agora a gente vai bordar aqui por cima, o avesso vai segurar mais ainda esse fio. Então, pode cortar aqui. Prontinho. Vai ficar assim. Viro aqui de novo. Então, o que que eu tenho que prestar atenção agora? Aonde eu parei, porque é exatamente onde eu vou começar. Então, o que a gente tem que pensar? Vou pegar aqui o meu próximo fio. Lembrando que esse daqui é a última parte, né, que a gente cortou um pedaço de fio. Nesse pedaço vinham 6 fiozinhos. Então, a gente separou, usou 2, depois separou mais 2, e agora esses daqui são os últimos 2 fiozinhos. E aí, eu vou pegar esse fio e vou dobrar ao meio, porque a gente tá fazendo o bordado com 4 fios. Então, ó, vou pegar aqui as 2 pontinhas, então, ó, reparem que são 4 fios. Vou juntar para passar na agulha, e aqui do outro lado é onde vai ficar a argolinha, porque eu dobrei esses fios no meio, tá? Então, eram 2 fios, eu juntei aqui as pontinhas 2 e 2, e do outro lado fica a argolinha que a gente vai prender no tecido. Então, agora eu vou passar essa ponta aqui na agulha. As 4 pontinhas, tá? Todas elas passam na agulha do mesmo lado. Ó. E aí, você vai puxar esses 4 fios. Deixa eu aumentar aqui, só pra lembrar. E aí, ó, vai ficar assim. Então, você puxa aqui e a parte da argolinha,
você deixa maior. Pode até puxar aqui mais perto, mas essa parte aqui da argolinha sempre vai ficar maior, porque é esse fio aqui que você vai utilizar para bordar. Esse outro aqui você só vai puxando e soltando depois para você ir bordando até chegar aqui no final, tá? Então, por enquanto, pode deixar mais pertinho, porque quanto mais perto tiver aqui, menor fica o fio e aí fica mais fácil de você bordar. Então, voltando lá no desenho. Nós finalizamos o desenho. Tá focado? Tá. Então, nós finalizamos esse xizinho aqui, ó, aqui na parte de cima do lado direito. Se a gente entrou com a agulha aqui na parte de cima, a gente teria que sair no buraquinho de baixo, certo? Então, eu deveria prender esse fio lá atrás e voltar com essa agulha de trás para frente aqui nesse buraquinho. Só que, como eu tenho essa argolinha no fio, eu consigo fazer isso sem prender o fio lá atrás. Como? Já fazendo um próximo xizinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar exatamente aqui onde eu tinha que sair com a agulha. Então, ao invés de vir de lá de trás, aqui pra frente do tecido, eu vou aqui da frente pra trás. Então, no mesmo buraquinho que eu deveria vir com a agulha, eu vou com ela. Então, insere a agulha aqui. Deixa essa argolinha aqui, não precisa deixar ela muito pequena, tá? Depois a gente diminui. E vou aqui, então, no quadradinho de cima do meu xizinho, porque eu vou fazer esse xizinho aqui da direita. Então, faço aqui. Opa, puxei demais o meu, ó, vou fazer de novo. Entro aqui no quadradinho de baixo. E saio aqui no quadradinho de cima. Vou puxar assim, pra não puxar demais. Qualquer coisa, se você conseguir, segura a argolinha aqui com o dedo, mas pode deixar ela um pouquinho grande, depois a gente diminui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem metade de um xizinho pronto aqui. A gente vai ignorar essa metade que tá pronta, porque esse começo a gente faz um x inteiro. Então, finge que essa metade não tá pronta e passa por cima dela. Então, se eu tô aqui do lado esquerdo em cima, vou entrar com a agulha aqui do lado direito embaixo e vou fazer exatamente o fio por cima do fio que já tá pronto. Então, ó, vai ficar assim. Agora sim, eu posso puxar um pouquinho mais essa argolinha. E eu vou deixar essa argolinha mais ou menos do mesmo tamanho desses risquinhos, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de lado. Tá vendo aqui a minha argolinha, ó? Opa, peraí, deixa eu tentar mostrar aqui no vídeo. Ó, é mais ou menos isso aqui. Ela não precisa ficar nem muito grande, nem muito pequena, ó. E agora, o que que eu faço? Eu volto, eu entrei aqui na parte de baixo, eu volto aqui na parte de cima, no buraquinho de cima. Então, ó, só lembrando de novo, eu entrei com a agulha no buraquinho de baixo e saí no buraquinho de cima. Aí depois eu vim pro lado direito, entrei no de baixo e saí no de cima. O que que eu faço agora? Pego essa argolinha, entro aonde o meu fio tá saindo, então aqui onde tá o fio, ó, no mesmo buraquinho que tá o fio, eu vou entrar com a agulha, mas segurando a argolinha, ó. Passei aqui a minha agulha, pegando as argolinhas, e vou lá naquele buraquinho onde tá o fio e insiro a minha agulha. Como eu inseri no buraquinho de cima, agora eu volto aqui, ó, no buraquinho de baixo. Prontinho. Isso daqui eu já mostrei pra vocês na aula anterior. Ó, peraí que ficou um nozinho preso aqui. Eu já mostrei pra vocês na aula anterior, então aqui ficou meio apagado pra enxergar, por causa do fio, dos xizinhos que já tem em volta, mas na aula 2 eu mostro isso duas vezes, né? Aqui no início, quando a gente começa esse primeiro xizinho, e depois no meio do caminho, quando a gente precisa colocar mais fio, tá? E agora, então, eu vou continuar fazendo os xizinhos até o último. Então, tô aqui do lado esquerdo na parte de baixo, faço de cima para baixo. Então, entro no buraquinho de cima, volto no buraquinho de baixo. Entro aqui no buraquinho de cima,
Volto aqui no buraquinho de baixo. Entro aqui no de cima e agora não vou para baixo, porque para baixo não tem mais nada. Então, eu vou sair lá no de cima. E agora, ó, se vocês separarem, a gente já tem, né, metade de 2 xizinhos aqui, né? Os cisquinhos deles estão assim, nesse sentido. A gente vai continuar fazendo o resto da carreira aqui, né? Então, da direita para a esquerda. Então, tô na parte de cima, vou fazer os xizinhos de baixo para cima. Então, ó, de baixo para cima. Ai, Adriele, mas eu tenho dificuldade na hora de voltar a agulha assim sem enxergar. Então, de baixo, tem que ir para cima. Então, vira aqui do avesso, ó. Acha onde tá o fio. Se você tem que ir para cima, o que que você faz? Acha o buraquinho que tá logo em cima dele, acima dele, né? E volta. Entra aqui no de baixo. Opa. Olha lá. E volta logo no que tá acima. Então, pode olhar do avesso, sim. É só você ver onde você tá e se você tem que ir pra cima ou pra baixo. Então, eu tenho que ir pra cima. Aqui, ó, a gente tem um quadradinho sozinho no canto, porque o próximo já tá logo acima. Então, a gente já deveria ir pra cima pra fazer esse daqui. Então, esse daqui vai ter que ficar pronto. Então, vou aqui pra esquerda, de baixo pra cima. E aqui mesmo eu já volto. Então, de baixo para cima de novo, só que agora da esquerda para a direita. Para quê? Para poder voltar aqui onde eu tava e fazer o próximo quadradinho, que é o de cima. Então, agora, ao contrário, eu tô na parte de baixo e vou fazer de cima para baixo. Então, de cima para baixo. De cima para baixo. De cima. Opa, deixa eu só ver uma coisa. Nossa, eu já tinha esquecido, olha, ainda bem que eu vi. A gente para aqui, ó. Eu não tinha visto esse risquinho aqui no meio. Parei no terceiro quadradinho certinho. Por quê? Porque esse miolinho aqui, ó, ele não é bordado, tá? É onde tá o rabo aqui do Simba, ó. No desenho, tá vendo? A gente vai subir agora aqui, ó, essa parte aqui. Eu já ia fazer tudo isso daqui, não é, tá? É só esse pedacinho aqui, ó. Então, é só esse miolinho aqui, ó, que a gente vai subir. Então, eu entrei aqui na parte de cima, tá? E como a minha próxima carreira é em cima, então eu vou pra cima. Então, entro aqui na parte de cima, ó. Tá? E agora, próxima carreira, da direita pra esquerda. Então, tô lá na parte de cima, vou fazer de baixo pra cima. E o próximo, de baixo pra cima. Lá vem o Chico. São só 2. Agora a carreira de cima. Também. Peraí, gente, deixa eu abrir a porta aqui. Oi, gordinho. E a caminha, você não traz? Ai, gente, que preguiça. Eu tava dormindo lá na sala, agora eu vou vir dormir aqui no quarto. Né, mãe? Né? Então, continuando. Agora a gente vai pra carreira, então, de cima, que são os próximos 2 quadradinhos. Tô com o fio na parte de baixo, então, de cima para baixo. E o último quadradinho da carreira, de cima para cima, porque eu tô indo para cima. Se eu for para baixo, eu paro por ali, né? E eu não posso, eu tenho que continuar subindo. Então, ó, subi. O próximo eu já tô na parte de cima, então de baixo, na diagonal, para cima. Essa carreira de cima é um quadradinho só, então eu vou entrar na diagonal e não posso descer,
porque é o último quadradinho da carreira. Então, eu subo pra cima. Agora aqui, ó, eu tô do lado direito, então eu vou... Chico Fofuxo, ele veio deitar aqui. Então, agora eu vou da direita pra esquerda. E se eu tô em cima, eu começo embaixo. Então, de baixo pra cima. E o último, de baixo pra cima. A próxima carreira, que é a de cima, tem 3 quadradinhos, mas tem um na esquerda do meu fio e 2 na direita do meu fio. Tanto faz o lado que eu vou, e para onde eu for, primeiro eu vou ter que deixar esses xizinhos prontos, tá? Então, se eu for, por exemplo, para a direita, vou aqui de cima para baixo, porque o meu fio tá embaixo. Então, vou para a direita, de cima para baixo, de cima para baixo. Aqui sim eu vou para baixo, por quê? Porque para cima não tem nada. E aí eu volto deixando esses 2 xizinhos prontos. Então, ó, para cá, para baixo e na diagonal de cima para baixo. Opa. Mesma coisa, agora eu faço o último xizinho, então a diagonal dele é aqui em cima, só que eu não posso descer, porque para baixo não tem xizinho, só tem xizinho para cima. Então, eu faço aqui o xizinho e subo. Cheguei na minha última carreira, tenho, olha lá, 2 quadradinhos, né, 2 xizinhos na direita. Peraí que eu entrei com a agulha no lugar errado. Deixa eu ver. Ah, não, tá no lugar certo. Então, agora eu tenho 2 xizinhos na direita e 2 xizinhos na esquerda. Também tanto faz. O lugar que eu for primeiro, eu faço os xizinhos primeiro, tá? Então, vou aqui pra direita. Como o meu fio tá em cima, eu vou fazer de baixo pra cima. E de baixo pra cima. Agora, opa! Agora eu volto deixando esses 2 xizinhos prontos para fazer o resto da carreira. Então, agora da direita para a esquerda, de baixo para cima. E o próximo de baixo para cima. E agora eu vou fazer os últimos 2 que estão faltando, que são esses 2 aqui. Então, de baixo para cima e de baixo para cima. Prontinho. Cheguei no meu último quadradinho, então lembrando, a gente veio, ó, daqui, fez toda essa volta aqui, abaixou, voltou, subiu, bateu aqui, agora a gente tem que voltar. Volta fechando tudo que tá aberto. Fecha, 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 voltando tudo aqui, ó. A hora que a gente chegar aqui, aí a gente não continua descendo. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem coisa pra fazer. Então, na hora que a gente chegar aqui, a gente vai indo pra lá, tá? Então, agora eu vou voltar aqui, ó, vou descer, virar pra cá e vou subindo aqui, ó, fechando tudo isso daqui que tá aberto até chegar aqui, tá? Então, olha lá, minha primeira metadinha já tá pronta. Eu vou fazer a outra metadinha do X, que é de cima pra baixo. Então, aqui, ó, coloco a agulha na parte de baixo e volto na parte de cima. O próximo... Opa, peraí que isso ficou enroscado aqui. O próximo é o último xizinho da carreira, então eu vou colocar a agulha na parte de baixo e vou para baixo, porque para cima é o fim, eu não posso ir para cima, eu tenho que fazer o mesmo caminho, o caminho inverso. Então, se a minha carreira que eu acabei de fazer foi a anterior, a de baixo, eu tenho que ir para baixo, tá? Então, vou no quadradinho de baixo. E agora eu vou fechando todos esses xizinhos, eu vou fazendo tudo ao contrário. Então, esse daqui, ele tá feito assim. Agora eu tenho que fazer assim. Então, ó, vou entrar aqui na parte de cima. E sair aqui na parte... Opa, deixa eu colocar aqui pelo avesso. Na parte de baixo. Aí do lado dele ainda tem xizinho pra fazer? Não tem, porque os 2 que estão do lado já estão prontos. Então, eu vou pra baixo. Aí faço aqui, ó. De baixo pra cima.
e de baixo. Agora não tem mais nada para cima, então vou para baixo. O próximo é esse aqui, ó. Eu vou fazer a outra metadinha, então de cima para baixo. Opa. Cuidado para nunca pular mais do que um quadradinho, tá? Na hora que você vai voltar. Sempre, o que eu falo, entra no buraquinho de cima e sai no buraquinho de baixo, é o que tá logo abaixo, tá? Não pode pular mais que um quadradinho. Agora, esse próximo aqui também, ele tá sozinho, então eu vou fazer de baixo, eu vou entrar no buraquinho de baixo, mas vou pra baixo. Por quê? Porque não tem mais quadradinho em cima ou do lado dele, então eu sigo pra baixo, vou continuar descendo. Agora aqui, ó, tô na parte de baixo, então eu vou fazer o quadradinho, o xizinho de cima pra baixo. De cima para baixo. Agora mais 2 xizinhos que estão meio feitos, né? Então agora eu tô com o fio aqui em cima, eu vou entrar na parte de baixo e sair na parte de cima. E o segundo xizinho, nossa, meu fio tá enroscando bastante. E o segundo xizinho, peraí, deixa eu desmanchar esse nozinho aqui, aí. O segundo xizinho não tem nada para cima e nada do lado, então eu vou entrar na parte de baixo e vou ir para baixo. Então, entro aqui e saio aqui embaixo. Agora, eu tô aqui na direita, vou para a esquerda. Então, se eu tô embaixo, vou começar em cima. Então, de cima para baixo. O quadradinho da esquerda de cima para baixo. E mais um quadradinho na esquerda que tá do lado, de cima para baixo. Pronto, acabei essa carreira, agora eu vou na carreira de baixo. Olhando para o xizinho de baixo, o meu fiozinho tá em cima. Então, eu faço de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. E o último, de baixo para cima. Prontinho. Agora eu vou só subir. Então, olha lá, minha próxima carreira, eu tenho 3 xizinhos, mas os 2 da beirada estão prontos. Lembra que eu falei que a gente ia usar o do meio para subir? Então, a gente vai fazer a outra metadinha dele aqui, ó. Então, eu vou fazer de cima e vou continuar para cima. Então, eu entro aqui do lado esquerdo, ó, na parte de cima dele. E já vou voltar aqui no buraquinho logo em cima, que é na próxima carreira. Agora, a próxima carreira que é de cima são esses 3. Meu fiozinho tá na parte de cima do X. Então, vou começar aqui embaixo e voltar aqui em cima. Vou aqui embaixo, volto aqui em cima. Vou aqui embaixo, entro, né, com a agulha aqui embaixo e volto com a agulha aqui em cima. O quadradinho o xizinho, ai gente, eu tô falando quadradinho. O xizinho da direita já tá pronto, né? Então, a gente tá aqui, ó, com o fio no meio do caminho, a gente pode ir pra direita ou pra esquerda, mas precisa ir pra direita? Não, ele já tá pronto, então a gente vai pra esquerda. Então, se ele tá na parte de baixo do xizinho, de cima para baixo. E agora, como é o último quadradinho da carreira, opa, eu não vou para baixo, porque minha próxima carreira não é embaixo, então como é o último xizinho, eu vou para cima.
Então, eu entro aqui na parte de cima e vou mais um buraquinho pra cima. Tá? Agora aqui, ó, próxima carreira que é de cima, eu saí lá em cima do xizinho. Então, de baixo, sempre ao contrário, tá, gente? Pra cima. Pode ir até o fim da carreira. De baixo, pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima. Próxima carreira, que é a de cima, lembrando que a gente tá subindo. Então, eu tô aqui, ó, e ele tá, o fiozinho, sempre olha onde tá o fiozinho. E em comparação ao próximo xizinho, o próximo xizinho é esse aqui. Ele tá na parte de baixo do xizinho, então, vou de cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima para baixo, opa, para baixo. Agora o último quadradinho, eu entro na parte de cima, mas eu vou sair embaixo? Não, porque eu não tô indo para baixo, eu tô indo para cima. E se eu cheguei no último quadradinho, eu vou para cima. Então, eu entro aqui na parte de cima do xizinho e vou no buraquinho de cima, na parte de cima dele. Logo acima dele, tá? Nem para um lado, nem para o outro. Olho lá o meu próximo xizinho, que é da carreira de cima, essa daqui. Tem um xizinho aqui na esquerda que já tá pronto, então esquece ele, não vou me preocupar com ele, vou me preocupar com os que estão aqui na direita. E o último aqui também tá pronto, ó. Então eu vou bater aqui no último que não tá feito, vou fazer ele e já vou subir, tá? Tudo que tá pronto a gente ignora, não faz mais nada. Então, se meu fio tá na parte de cima dele, eu vou entrar com a agulha na parte de baixo e sair na parte de cima. Entra na parte de baixo e volta na parte de cima. Entro na parte de baixo, volto na parte de cima. Entro na parte de baixo, volto na parte de cima. Opa, peraí que eu não tô achando o buraquinho. Aí, prontinho. Agora a carreira de cima, que é essa aqui, ó. Porque o último xizinho aqui já tá pronto, esquece ele. Então, carreira de cima. Tô aqui com o fio na parte de baixo do xizinho, vou fazer isso daqui. Então, vou lá pra cima e volto aqui embaixo. E cada carreira, gente, você vai reparando que eu vou no sentido ao contrário. Então, uma eu vou pra direita, outra eu vou pra esquerda, uma eu vou pra direita, outra eu vou pra esquerda. Lembrei quando eu aprendi a bordar. Ai, Nanda, então já me dá a sua opinião. Tô explicando direitinho? Porque eu nunca ensinei ninguém, tô ensinando pela primeira vez. Então agora, ó, entro aqui na parte de cima, volto pelo buraquinho de baixo. Entro aqui na diagonal no buraquinho de cima e volto aqui no buraquinho de baixo. Entro aqui no buraquinho de cima e volto aqui no buraquinho de baixo. Entro aqui no buraquinho de cima e volto aqui no buraquinho de baixo. E agora, como a gente chegou no último xizinho, eu não vou de cima para baixo, porque para baixo não tem nada. Eu vou aqui entrar na parte de cima, só que eu vou sair lá no buraquinho de cima. Então, logo acima dele, para fazer a carreira de cima. Eu estou entendendo. Então, tá bom. Então, ó, agora a carreira de cima, a gente vai da esquerda para a direita. Então, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima
E agora o último xizinho, por quê? Porque o outro aqui do lado já tá pronto, então é só o anterior que a gente vai fazer. Então, de baixo pra cima e acabou, aí a gente já vai pra carreira de cima. A mulher que me ensinou falou, faça um X, e foi isso no fim da aula. Ah, e foi isso, fim da aula. Ah, então tá bom, acho que tá dando pra entender, então. Faça um X, foi ótimo. Então agora, ó, carreirinha de cima, a gente tá na direita, a gente vai pra esquerda. E se a gente tá embaixo, a gente tem que começar em cima. Então, vou lá em cima, e saio aqui no buraquinho de baixo. Vou lá no buraquinho de cima, e saio aqui no buraquinho de baixo, sempre na mesma carreira, até o fim. Entro no buraquinho de cima, saio aqui no buraquinho de baixo. Lembrando sempre de conferir onde que tá o seu fio, tá? Não vai entrar no buraquinho de cima logo acima do seu fio, você tem que fazer a diagonal, então é sempre o buraquinho de cima, mas do lado, para fazer a diagonal, que é o xizinho. E aí, na hora de sair, de voltar com o fio, você sai logo abaixo ou logo acima do que você entrou. Então, entro aqui no de cima e volto aqui logo abaixo, ó. Agora, cheguei no último quadradinho, vou entrar aqui em cima e vou voltar lá no buraquinho de cima, porque para baixo não tem mais nada. Agora, essa carreira aqui também, ó, ela é uma carreira, deixa eu centralizar aqui o meu desenho. Ela é uma carreira que ela tem pontos feitos antes, então tem 2 xizinhos aqui que já estão feitos, e aqui no final também 2 xizinhos que já estão feitos. Então, a gente só vai fazer esses 3 aqui do meio que não estão feitos ainda. Cheguei no último, já subo e vou para a carreira de cima, tá? Então, tô com o meu fio lá na parte de cima do xizinho, faço aqui de baixo para cima. Deixa eu ver se eu saio no lugar certo, isso. De baixo para cima, opa. E o terceiro, de baixo para cima. Eu faço com 2 fios. Independente do tamanho do etamine, Nanda? Eu expliquei isso lá na aula 1 ou na aula 2, agora eu não lembro. Sobre a quantidade de fios. Se você quer que apareça mais o xizinho ou se você quer que o desenho fique mais preenchidinho. Por isso que aqui eu tô usando 4. Então agora, ó, essa outra carreira aqui, que é a carreira de cima, a gente vai até o final. E lembrando agora que na hora que a gente chegar aqui no final, a gente não vai subir, porque não tem mais nada pra cima, a gente vai começar a descer aqui, ó. Ah, descer tudo aqui não, a gente vai descer só até aqui, ó, tá? Porque na hora que a gente chegar aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Então não voltem tudo, voltem só até aqui, viu que tem quadradinho pra fazer? Aí para aqui, então, e segue o resto, tá? Então vamos lá, vou fazer essa carreira aqui até o final. Se eu tô com o fiozinho na parte de baixo, eu entro aqui na parte de cima na diagonal. Nunca fiz com mais. Pra mim depende muito do etamine, tem uns que tem uns buracos mais abertos e tem uns que são mais fechadinhos. Ó, então entra em cima, sai embaixo, até o final da carreira. Quando eu aprendi também, eu aprendi com 2 fios, mas aí tinha... Era aquele etamine mais fechadinho, né, com 6 pontos por centímetro, 6 quadradinhos por centímetro. Aí depois quando eu peguei uns etamines maiores, tipo esse daqui que é 4 por centímetro, aí eu prefiro colocar mais fios. Vou tentar fazer com 4 para ver o resultado. Faz sim, para você sentir a diferença. Aquele quadro que eu dei de presente, eu fiz com 6 fios. Bem preenchidinho. Ó, continuo de cima para baixo até o final. Os gráficos geralmente pedem 2 fios, alguns pedaços com 1 fio. Ah, eu não gosto, eu acho que o X fica muito magrinho. Eu gosto do desenho bem preenchidinho. Ó, tô chegando aqui no último xizinho da carreira. Então,
Volto aqui embaixo, e agora como eu vou para baixo, eu posso entrar aqui em cima e sair aqui embaixo, porque o meu próximo quadradinho, meu próximo xizinho é embaixo. Então, olha lá, saí aqui, e agora aqui, olhando a minha próxima carreira, eu tô balançando porque eu tô segurando o bastidor no alto, meu cotovelo tá doendo. Aqui, ó, eu vou fazer agora da esquerda para a direita, tem 2 xizinhos já prontos na esquerda, então ignora eles. E se o meu fio tá lá na parte de cima, eu vou entrar na diagonal, então aqui na parte de baixo e sair na parte de cima. Então, entro embaixo e saio, opa, em cima. Entro aqui na parte de baixo, saio na parte de cima. Entro na parte de baixo, saio na parte de cima, entro na parte de baixo, saio na parte de cima, e aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um xizinho pronto aqui no meio do caminho, mas é o xizinho que a gente fez para colocar o segundo fio. Então, esse xizinho tá pronto, mas não era para ele estar pronto, tá? Então, passa por cima dele. Então, faz a diagonal dele de novo aqui, ó, como se ele não tivesse pronto. E segue o baile. Então, mais um xizinho. E aí, aqui o último xizinho, sim. Como eu vou para baixo, então eu vou entrar no quadradinho, no buraquinho de baixo, na diagonal, e vou voltar com a agulha no buraquinho de baixo dele, para fazer a carreira de baixo. E agora, então, eu volto toda essa carreira aqui, ó, fazendo de cima para baixo, porque aqui o meu fio, ó, tá na parte de baixo do X. Então, entro aqui na parte de cima, opa, e volto aqui na parte de baixo. Entro aqui na parte de cima e volto aqui na parte de baixo. Entro na parte de cima e volto na parte de baixo. Vou assim até o final, até o último ponto. E meu fio já tá acabando de novo. Acho que eu cortei um fio muito pequeno, dessa vez eu vou cortar um maiorzinho. Entro na parte de cima, saio na parte de... volto, né, na parte de baixo. Entro na parte de cima, volto na parte de baixo. Entro na parte de cima, volto na parte de baixo. Entro na parte de cima, volto aqui no de baixo. Entro no de cima, volto no de baixo. E aí, acabou a carreira, eu vou para onde? Para baixo. E aí, olha lá, eu tenho pontos feitos na direita, metade do xizinho, só que eu tenho que ir para a esquerda, porque, ó, tudo aqui onde tá riscado eu tenho que fazer. Então, eu não vou voltar fechando esses aqui, eu vou continuar. É como se eu não tivesse ido para esse lado aqui, ó. É como se eu tivesse feito aqui essa metade do xizinho de baixo para cima, e aqui eu fosse continuar fazendo essa parte aqui. Então, agora, tudo isso daqui, ó, já tá pronto. Então, o nosso xizinho fica assim, ó. Então, com 4 fios, esse daqui é o xizinho que a gente tem. Uma mulher que trabalhava num armarinho falou mesmo que ela fazia com 6 fios, mas eu ignorei, pois ela falou que eu fazia errado. Não existe errado ou certo, existe o jeito que você gosta do desenho. Tem gente que gosta que fica aquele xizinho assim, aparente, que você consegue ver o pano branco atrás, né? Então, aí você faz com menos fios, com 1, com 2. Eu já fiz com 1, com 2, com 3, com 4 e com 6. Acho que só não fiz com 5, porque eu acho que não faz muito sentido com 5. Então, ou eu faço com 4 ou eu faço com 6. Só o problema de fazer com 6 é que fica muito cheio. Às vezes até acaba atrapalhando um pouquinho na hora de voltar. Tipo, na hora de fazer a primeira metadinha, desculpa, é fácil, mas na hora de voltar fechando, já fica mais apertadinho. Então, assim, o que eu recomendo, assim, o máximo, assim, pra ficar bonitinho, são 4 fios.
6 é um pouco de exagero. Eu até me dei uma arrependida no meio do caminho, mas como eu já tinha começado, aí eu continuei o trabalho todo com 6, mas eu prefiro com 4. Exato, depende do efeito desejado, isso mesmo. Eu não acho que tem errado ou certo, eu acho que tem o gosto da pessoa, se ela quer que fica um xizinho mais aparente ou se ela quer que fique um desenho mais preenchidinho. Tipo aqui, ó, você consegue ver um pontinho branco, um aqui, outro ali, mas já fica mais fechadinho. Se for feito com 2 fios, você já consegue ver o xizinho e o pano branco atrás. Eu acho que com 6 é legal naquela técnica que você faz só metade do ponto, sabe? Sim, é verdade, porque aí só metade não tem, né? E preenche mais o ponto. Então, ó, eu tô aqui no finalzinho do meu fio, vou ter que pegar outro fio de novo. Então, aqui a gente tá na parte de cima, né? Eu vou dar aqui da direita pra esquerda, então eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um pontinho aqui, mas já vou aqui. Eu iria, né, fazer de baixo pra cima, mas já vou entrar aqui na parte de baixo e já vou vir aqui pro avesso e vou passar aqui o meu fio na traminha do tecido. Então, vou tentar passar aqui onde já tem ponto feito, na diagonal. Lembrando que aqui, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu não tô me preocupando tanto com o avesso, porque esse avesso vai ficar escondido depois que a gente colocar o feltro aqui atrás, tá? Então, pode fazer esse acabamento basiquinho aqui mesmo, que não tem problema. E aí, aqui, ó, eu cheguei numa parte que é a beirada, né, do desenho, é a pontinha do rabo. Eu não quero continuar fazendo pra cima, porque aqui não vai ter bordado e pode aparecer. Então, eu vou agora virar e fazer a diagonal aqui pra baixo, ó. Mais uns 2 pontinhos. Ó, então eu tava aqui, opa, tava quase fora da câmera. Então eu tava aqui, eu subi, só que aí acabou o meu desenho e aqui eu não vou bordar mais nada, aí eu voltei. Então eu fiz um Vzinho aqui, tá? Um triangulinho ali. Corto esse excesso. E agora, opa. Pronto. Então, olha lá, tá vendo como que tá já marronzinho aqui, ó? Então, essa parte aqui já tá feitinha, prontinha. Se vocês olharem aqui, ó. Opa, peraí. Ah, minha câmera tá muito perto. Se vocês olharem aqui, ó. É essa parte aqui do desenho, ó. E o branquinho, tem até o quadradinho sozinho lá, ó. A gente vai deixar sem bordar. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer aqui o contorno do rabo. Então, agora eu vou cortar outro pedaço de fio, porque eu já usei, né, 3 vezes. Então, lembrando que vem 6 fiozinhos, eu usei 2, 2 e 2. Então, agora eu vou cortar de novo. Mais um pedaço. Então, ó, tô aqui com 6 fios, que é o que vem na meada. Vou tirar 2 fiozinhos. Deixa eu até tentar separar com a agulha, que eu acho que é mais fácil. Opa! Ó, peraí que eu separei 3 e 3. Aqui, ó. 2 para um lado, 4 para o outro, e agora eu vou separar, então, vou tirar aqui esses 2. Cuidado, porque conforme você vai puxando, esse fio vai enrolando, então vai dando uma puxadinha nele aí para ele não enrolar, senão ele vai fazer nó e aí depois você não consegue tirar. Então, ó, deixa eu abrir a câmera aqui.
Então, ó, eu vou deixando um pra lá, um pra cá, vai puxando aqui pra desenroscar esse daqui que você tem que abrir. Prontinho. Então, agora, esse daqui que tem 4 fios eu deixo reservado, depois eu divido de novo, 2 e 2. Ixi, enrolou tudo, depois eu olho pra ele. E esse daqui é onde tem 2 fiozinhos, eu já vou dobrar aqui no meio, então, pra ficar com 4. Então, vou juntar aqui as 2 pontinhas, deixa eu desenrolar um pouco. Ó. Então, junto aqui as 2 pontinhas. Então, na verdade, as 4 pontinhas, né? Porque são 2 pontinhas duplas. E aí, aqui do outro lado, ó, eu vou esticar, né? Pra ficar dos 2 lados do mesmo tamanho. Ai, fez um nó. Aí, pronto. Então, ó, aqui desse lado eu dobrei, né? Então, é onde tem a argolinha. E desse lado eu tô com as 4 pontinhas, tá? Então, fica assim. Eu cortei um fio um pouco maior dessa vez. Aí, aqui as 4 pontinhas tá cada uma de um tamanho, pode cortar aqui pra ficar tudo igual. E agora a gente passa na agulha e volta a fazer o bordado de onde a gente parou. Deixa só eu tentar passar. Lembrando que você tem que passar os 4 fios do mesmo lado, tá? Peraí. Aí foi. Então, aí, ó, passei aqui os 4 fiozinhos. Lembrando, né? Puxo aqui, deixando o lado que tem a argolinha maior. Então, ó, aqui estão os meus 4 fios e aqui a argolinha. Então, o lado da argolinha fica maior. E aí, eu vou soltando o fio conforme eu vou precisando. Então, aqui eu parei, aqui, né, nessa metadinha aqui. Eu tava fazendo da direita pra esquerda, então eu entrei aqui do lado esquerdo no ponto de baixo e eu teria que sair no ponto de cima. Se eu teria que sair, né, voltar no ponto de cima, eu vou entrar com a agulha nele. Então, entro aqui no ponto de cima, deixa lá a argolinha, venho aqui no ponto de baixo, bem no buraquinho de baixo dele, puxa com cuidado para não soltar essa argolinha, puxa até o fim, ó, pronto. Pode deixar ela até um pouquinho menor, só cuidado para não puxar e soltar tudo, senão você tem que começar tudo de novo. E agora vai na diagonal, então eu tô aqui na parte de baixo, eu vou lá na parte de cima. E saio logo abaixo. Vou diminuir mais um pouquinho essa argolinha, então puxo um pouquinho. Ó. E aí agora, então, eu pego esses 2 fiozinhos, né, essas 2 argolinhas, ó, tô com a agulha no meio delas. Entro aqui onde o meu fio tá saindo, então ponho a ponta da agulha aqui, insiro a agulha onde o fio tava saindo. Como eu inseri a agulha na parte de baixo, no buraquinho de baixo, eu volto aqui na parte de cima. Prontinho. Agora, entro aqui de novo, né, da direita para a esquerda, se eu tô com o fio lá em cima, entro aqui na parte de baixo e saio lá na parte de cima. Entro aqui de novo na parte de baixo. E agora eu deveria ir para cima, mas tem 2 quadradinhos aqui embaixo para eu fazer, ó, eu já posso deixar eles 2 prontos, tá? Já é até melhor, porque o meu fio já tá aqui na parte de baixo. Então, eu entrei na parte de baixo, vou sair aqui no buraquinho de baixo da onde eu entrei, ó. Opa! Então, agora faço esses 2 xizinhos da esquerda para a direita e volto da direita para a esquerda. E aí, continuo depois subindo, fazendo o resto.
Então, agora, tô com o fio embaixo, passo ele aqui em cima e volto embaixo. Entro com ele aqui em cima e volto embaixo. Opa! E agora eu vou fazer a outra metade do xizinho. Então, agora da direita para a esquerda, em cima, e saio aqui embaixo. E agora, opa, senti que enroscou aqui. O segundo xizinho, eu vou entrar aqui na parte de cima e não tem mais para onde ir para baixo, então eu tenho que ir para cima, que é onde eu tenho que fazer os meus próximos xizinhos. Então, saio aqui exatamente no buraquinho, opa, de cima. Prontinho. Que é exatamente onde a gente deveria sair quando a gente entrou com o fio aqui. Só que aí a gente saiu aqui embaixo para fazer o xizinho. Se não tivesse esses dois xizinhos, a gente ia entrar aqui do lado esquerdo embaixo e ia sair exatamente aqui onde o fio tá bom? E agora a gente continua. Então, ó, na carreira de cima tem um quadradinho só. Então, eu vou inserir a agulha em cima e vou continuar para onde? Para onde tem quadradinho para eu fazer? Em cima. Então, entro aqui na parte de cima e saio no quadradinho, no buraquinho de cima. Tem quadradinho tanto na esquerda quanto na direita. Não faz diferença, pode fazer o da direita ou da esquerda. Só lembrando que o que você fizer primeiro tem que ficar pronto. Então, vou fazer aqui o da direita. Entro aqui na parte de baixo. Saio aqui na parte de cima. Agora, volto para deixar ele pronto. Então, na parte de baixo, fazendo a outra diagonal. E saio na parte de cima. E agora, faço o xizinho, a metade, né, do xizinho do lado dele. Então, entro na parte de baixo. Saio na parte de cima. E agora, eu vou para a carreira de cima. Tem dois quadradinhos. Então, vou aqui de cima para baixo. E aqui de cima eu vou para cima. Porque a minha próxima carreira é em cima, não tem mais quadradinho para eu fazer aqui. Então, vou para cima. Então, saio aqui no buraquinho de cima. Aqui eu tenho um quadradinho na esquerda e dois na direita. Então, vou fazer o da esquerda. Deixa eu ver. Vou fazer o da esquerda. Na verdade, tanto faz, tá? Como eu já falei várias vezes pra vocês. Mas eu vou fazer o da esquerda. Então, entro aqui no pontinho de baixo. Buraquinho de baixo. Saio aqui no buraquinho de cima. Aí, vou voltar e vou deixar esse xizinho pronto. Então, entro aqui no buraquinho de baixo. Saio no buraquinho de cima. Então, esse X vai ficar ok. Depois não precisa fazer ele de novo. E faço agora os dois do lado dele. Então, entro aqui embaixo. Saio aqui em cima. Entro aqui no de baixo. E saio aqui no de cima. Acabei a carreira. Carreira de cima tem um quadradinho para a direita e dois para a esquerda. Tanto faz o que eu vou... Deixa eu ver. Se eu fizer da direita... Eu vou voltar... não. Esse daqui eu vou ter que fazer o da esquerda. Porque se eu fizer o da direita, eu volto e aí eu vou fazer esses dois e vou ter que voltar com eles dois. Aí vai ficar tudo pronto. Aí eu não vou ter quadradinho para onde... xizinho para onde, por onde voltar depois. Então, vou fazer os dois da esquerda e depois eu sigo no normal para a direita. Então, ó, esquerda, de cima para baixo. E de cima para baixo. E agora eu vou da esquerda para a direita 3 vezes, que são os dois que vão ficar prontos e mais o último. Direita, aqui para baixo, de cima para baixo, e o último da direita, de cima, e aí aqui não tem mais nada para baixo nem para o lado, então eu vou para cima. Sempre que você vê que você
tá chegando no último quadradinho, você tem que ver para onde você vai e não tem mais nada do lado e nem para baixo, você vai para cima. Ou se você estiver indo para baixo e não tem mais nada para ir para cima, você vai para baixo. Então, 3 quadradinhos, um na esquerda, 2 na direita. Como aqui a gente tá indo para a direita, eu vou sempre deixar o da esquerda pronto, tá? Então, o da esquerda, eu vou fazer aqui de baixo para cima. E agora volto os 3, o primeiro vai ficar pronto e os outros 2 não. Então, de baixo para cima. Então, 1, 2, os 3 do mesmo jeito, de baixo para cima. 3. De baixo para cima. Já volto, vou recolher a roupa, vai lá. Então, ó, cheguei aqui, agora a carreira de cima, tenho 2 quadradinhos na esquerda, 2 quadradinhos na direita. Então, vou fazer primeiro os da esquerda, porque depois eu vou continuar meu desenho para a direita. Então, vou para a esquerda, o meu fio tá na parte de baixo, eu vou entrar primeiro no quadradinho de cima, no buraquinho de cima. Então, eu entro com a agulha aqui em cima, saio aqui embaixo, retinho. Entro sempre na diagonal, mas na hora de voltar eu volto retinho, então logo abaixo ou logo acima. Cheguei no fim da carreira, agora eu volto fazendo os 4 xizinhos. Então, 2 vão ficar prontos e 2 não. Então, ó, de cima para baixo de novo. Então, 1. Deixa eu ver se não tem nenhum. De vez em quando é sempre bom olhar o avesso, tá, gente? Pra ver se não tem nenhum nó aqui atrás, se o fio não ficou preso. Então, 2 ficaram prontos. E agora eu tenho mais 2. Então, 1. De cima para baixo. E olha lá o que eu falei, ó, é o último quadradinho. Eu não vou fazer de cima para baixo. Por quê? Porque eu não tenho mais nada do lado e mais nada embaixo. Então, eu vou para cima, que é o meu próximo quadradinho. Então, saio aqui no de cima. Agora, olha lá, a gente tem um quadradinho na esquerda e vários na direita. Vou fazer o da esquerda primeiro. Tô em cima, faço na diagonal. Desculpa, na diagonal. Então, da esquerda, de baixo para cima. E agora, volto. Então, a da esquerda para a direita também, de baixo para cima. Agora, reparem que a gente vai fazer essa carreira todinha aqui até o final e a gente vai começar a descer. Só que tem uma carreira sozinha aqui em cima, ó. Então, na hora que eu chegar aqui nesse pontinho da carreira de cima, eu vou parar, vou lá na carreira de cima, vou fazer ela pra lá, vou voltar para deixar ela pronta e aí eu desço e continuo aqui fazendo esses pontinhos. E aí depois eu não preciso mais me preocupar com ela, tá? Então, olha lá, tô na parte de cima. Então, entro aqui embaixo, volto aqui em cima. Próximo quadradinho, entro aqui embaixo, opa, e saio aqui em cima. E aí, aqui eu já cheguei, ó, no primeiro quadradinho da carreira de cima, já tô até com o fio aqui pronto. Tá na parte de baixo do quadradinho, ó, vai ficar ao contrário. Então, agora é só eu seguir aqui, ó, na carreira de cima, fazendo os xizinhos de cima para baixo. Então, 1. De cima para baixo. De cima para baixo. Opa! De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima
para baixo. Cheguei aqui no último xizinho e agora eu vou voltar. Vou da direita para a esquerda, mas do mesmo jeito. De cima para baixo. Opa! De cima. Volto aqui no buraquinho de baixo. Em cima. Volto aqui no buraquinho de baixo. Em cima. Volto no buraquinho de baixo. Mais 3. Em cima. Volto no buraquinho de baixo. Em cima. Opa! Volto no buraquinho de baixo. Em cima. E vou pro buraquinho de baixo. E vou sair exatamente aonde eu tava antes de começar essa carreira. Olha lá. Que foi no final desse xizinho aqui. E agora eu vou seguir a carreira de baixo. Então, meu fio continua na parte de cima, né? De onde eu parei aqui. Então, agora eu vou de baixo para cima. Então, aqui pode ir até o final. Então, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo, na diagonal, para cima, retinho, logo acima dele. Entro sempre na diagonal e volto logo acima do mesmo do buraquinho. Entro aqui na parte de baixo na diagonal e volto no buraquinho logo acima dele. Então, entro embaixo, volto em cima. Entro aqui na parte de baixo, volto aqui na parte de cima. Olha o que eu falei pra vocês do fio. Tá vendo que aqui a ponta do meu fio tá bem aqui pertinho do tecido, ó? Se eu não prestar atenção, eu vou começar a fazer o meu bordado com 8 fios. Então, eu tenho que pegar, puxar a minha agulha aqui um pouquinho, desenrola o fio se tiver enrolado. Puxa aqui, ó, o fio, o lado da argolinha. Deixa eu ver qual que é aqui. O lado da argolinha, para esse fio ficar mais longe, ó. Olha lá, ele ficou bem longe agora, ó. E agora eu tenho bastante espaço para trabalhar, tá? Então, continuando até o último, né? De baixo para cima. E aqui, ó, eu vou ter um quadradinho em cima do outro. Então, ou de cima ou de baixo vai ter que ficar pronto. Eu já vou deixar o de cima. Então, eu não vou entrar aqui embaixo e ir para baixo, porque eu tenho que deixar ele pronto. Para eu fazer ele, então, eu tenho que ir para cima. Então, volto aqui. E agora sim, para deixar ele pronto, eu entro aqui na parte de baixo dele e saio lá no quadradinho de baixo, então no buraquinho de baixo. Então, logo aqui, ó. Opa. Oxi, meu fio enroscou aqui. Ah, ele enroscou antes e eu não vi, gente. Pera aí, deixa só eu arrumar aqui. Foi 5 pontinhos antes. Vou ter que puxar. Por isso que é sempre bom dar uma olhadinha no avesso. Pronto. Agora sim. Pronto. Então, olha lá, tô agora na carreira de baixo, são 3 quadradinhos, eu tô aqui com o fio na parte de baixo do quadradinho, então entro aqui na direita, na parte de cima, e saio aqui no buraquinho de baixo, até o fim. Entro aqui em cima, saio aqui embaixo. Entro aqui em cima, saio
aqui embaixo. O Chico tá cansado. Aí, olha lá, minha carreira de baixo tá com um quadradinho na esquerda e 3 na direita. Então, eu vou voltar um xizinho para poder voltar aqui nesse começo. Então, volto aqui esse xizinho para deixar ele pronto. E aí, ó, eu saio aqui no comecinho da carreira, que eu tava do lado direito desse quadradinho, agora eu tô do lado esquerdo. Então, agora eu faço os próximos 4 quadradinhos de baixo para cima. Ó, entro no buraquinho de baixo, saio no buraquinho de cima. Entro na diagonal sempre para fazer o xizinho. Saio no quadradinho de cima. No buraquinho de cima, desculpa. Entro aqui no quadradinho de baixo. Aí aqui eu posso ir para cima. Por quê? Porque eu já vou deixar esses 2 xizinhos últimos prontos. Porque, ó, se eu descer, eu vou sair aqui no meio do caminho. Eu não quero, eu quero sair aqui, ó, no comecinho para fazer a carreira inteira. Então, eu vou voltar aqui, ó, 2 xizinhos. Então, de baixo para cima. E o segundo, eu vou entrar aqui embaixo, mas já vou para a carreira de baixo, que aí já tô aqui no começo da próxima carreira, ó. Tá? Então, agora eu vou fazer esses 3. Aí depois, a de baixo, ó, eu vou ter que voltar 2 para chegar aqui nessa carreira aqui. Tá bom? Maria José, boa tarde. Boa tarde, Maria José. Tudo bem? Então, ó, entro aqui em cima. Saio aqui no de baixo. Entro aqui no buraquinho de cima. Saio aqui no buraquinho de baixo. Entro aqui na diagonal, no buraquinho de cima. E saio aqui na parte de baixo, logo retinho, logo embaixo. Então, olha lá, agora eu vou na carreira de baixo, se eu olhar, eu tenho 2 quadradinhos para a esquerda e 2 para a direita. Então, eu vou voltar fazendo esses 2 últimos xizinhos, para quê? Para chegar aqui no comecinho da carreira, ó. Então, volto de cima para baixo. Ainda não tô no começo da carreira, então volto mais um. De cima para baixo. E a roupa secou? Ó, agora sim, tô no comecinho da carreira, tenho que fazer 4 xizinhos. E eu tô com o meu fio na parte de cima. Então, vou fazer de baixo pra cima. De baixo pra cima. De baixo pra cima, de baixo. Aí aqui, como eu quero voltar aqui no início da próxima carreira, eu vou pra cima. Não que você não possa ir pra baixo, tá, gente? Se você quiser, mas eu cheguei no final da carreira e eu já quero ir pra próxima, eu não quero deixar nada pronto aqui. Então, na próxima, você vai ter que deixar. Então, o que você faz? Você vai pra baixo, então. Então, tá, desci. Do mesmo jeito, tenho 3 quadradinhos na esquerda e 1 na direita. Para algum lado eu vou ter que ir. Então, vou para a direita onde tem um só. Vou fazer aqui, ó, de cima para baixo. E aí, volto, deixando esse xizinho pronto e fazendo os outros 3. Aí, ó, fiz esse de cima para baixo. Vou fazer os outros 3, também de cima para baixo. 1. 2 e opa, peraí que enroscou, senti na hora que eu puxei. Ai, me dá um pavor quando acontece isso. Ai, desmancha. Quando desmancha fácil ainda é bom, mas... E o terceiro, então, que é só a metadinha, pra baixo. Só que aí na hora que eu saio aqui embaixo, eu não tenho pra onde ir, porque não tem quadradinho aqui pra eu fazer, eles estão aqui, ó. Então, eu tenho que voltar esses primeiros 2 aqui, deixar eles prontos pra eu chegar aqui e fazer a próxima carreira. Então, de qualquer jeito, eu tive que voltar aqui e deixar esses 3 xizinhos prontos. Então, 1,
de cima para baixo, mais um. Aí aqui então ficou 2 xizinhos. Peraí que eu não tô conseguindo. Aí. Então ficaram 2 xizinhos aqui do lado esquerdo e um xizinho do lado direito. E aí ficou um aqui no meio, ó, que é o que a gente vai usar depois para voltar. Aqui ficou no soi sim. Ah, aqui ficou no sol sim. Aqui ficou na sombra não. Ai. Ó, aí aqui a gente vai para a carreira de baixo, então eu tô aqui do ladinho do primeiro ponto, são 3 quadradinhos. Então de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo, aí aqui tanto faz, vou para baixo. Se você for para cima, você tem que deixar os 2 xizinhos prontos para vir aqui pro começo. Vou para cima, vai, vamos lá. Pra eu já voltar no começo da carreira. Então, olha lá, subi, vou deixar esses 2 do lado de cá prontos, por quê? Porque aí eu chego aqui no começo da carreira. Se eu descesse, eu ia descer aqui no meio. Não quero descer aqui no meio, eu quero descer no comecinho. Eu volto, faço esses 2, desço e aí, ó, eu venho pra cá e depois pra lá. Então, vamos lá. De baixo pra cima. E o segundo, eu entro aqui embaixo e eu vou pra onde? Meu próximo xizinho é pra baixo, então eu vou aqui pra baixo. Ó, sai no começo da próxima carreira. São 3 xizinhos, então agora de cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Aí, se eu olhar na carreira de baixo, tá certinho, ó, no primeiro quadradinho, que é da direita pra esquerda. Então, eu vou aqui de baixo pra cima agora. De baixo. Opa, cadê? Pra cima. No segundo, de baixo pra cima. E no terceiro, eu vou de baixo também pra cima. Por quê? Porque eu vou deixar ele pronto. Porque pra baixo dele não tem nada, tá? Então, saio aqui em cima. E agora eu vou deixar ele pronto. E aí eu vou descer, porque aí eu chego aqui embaixo e começo a próxima carreira certinho no lugar correto. Então, ó. De baixo, eu venho aqui no outro ainda, ó. Tô no comecinho da carreira, por isso que ele teve que ficar pronto, tá? Porque embaixo dele não tinha nada. Então, de cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Aí eu vou olhar a próxima carreira. Tô no começo dela? Tô, porque eu vou fazer da direita para a esquerda e o meu primeiro quadradinho já é aqui. Então, agora, da direita para a esquerda, eu vou aqui de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo. E agora eu não vou para baixo, né? Eu vou para cima, porque eu tenho que deixar esse último xizinho pronto. Então, vou subir aqui, agora sim, eu venho aqui embaixo e desço de novo. Então, entro aqui no buraquinho de baixo e desço mais um buraquinho. Então, vou aqui voltar no buraquinho de baixo também, que é a próxima carreira. 3 quadradinhos, tô no início da carreira. Deixa eu ver aqui meu avesso, tá ok. Então, agora, meu fio tá na parte de baixo do quadradinho, então vou lá na parte de cima. Então, entro em cima, na diagonal sempre, e saio embaixo, retinho, aqui, logo no buraquinho de baixo. Entro aqui na parte de cima, na diagonal, saio aqui no buraquinho de baixo. Entro na parte de cima e saio no buraquinho de baixo. Carreira de baixo, o próximo quadradinho é bem aqui, tá certinho. Então, vou aqui de baixo pra cima. Opa! E o próximo quadradinho
Entro embaixo, e aí, como eu não tenho mais nada do lado, eu vou para baixo. Então, sempre vou olhar aonde tá o meu próximo quadradinho. Tô no início da carreira, são só 2 quadradinhos, então de cima para baixo. De cima para baixo. Aí aqui eu vou deixar já esse último quadradinho que eu fiz pronto, porque eu tô saindo aqui, ó, no meio da carreira. E eu não quero, eu quero sair do lado de cá, que é no comecinho. Então, volto aqui, ó, de cima para baixo, já deixo esse último xizinho pronto. E aí o meu fio já veio pro quadradinho de cá, ó. Agora eu posso fazer tranquilamente. Então, eu faço aqui, ó, os dois. Então, o primeiro de baixo para cima. Peraí que eu acho que eu entrei no lugar errado. E o segundo de baixo, desço mais um pouco, porque o próximo quadradinho tá embaixo. Agora tô no começo da carreira, porque são só 2 quadradinhos, da direita para a esquerda, de cima para baixo e de cima para baixo. De novo, 2 quadradinhos e eu tô bem aqui do lado do primeiro. Então, de baixo para cima, de baixo. E agora eu vou para cima para deixar também esse quadradinho pronto, igual eu fiz aqui. Porque senão eu vou sair aqui no meio desses 2 quadradinhos aqui. Então, eu vou subir. E aí, eu entro aqui na parte de baixo e desço, porque não tenho por que subir, não tem nada lá pra cima. Eu tenho que descer. Então, agora sim, eu tô aqui do ladinho certo, não tô no meio da carreira. Então, agora eu vou fazer 2 quadradinhos da esquerda pra direita. Então, de cima pra baixo. Opa! E de cima pra baixo. Agora da direita para a esquerda, de baixo para cima, sempre olhando a diagonal do X, se você está entrando no lugar certo. E de baixo, como eu tenho que ir para baixo, acabou minha carreira, eu vou pro buraquinho de baixo. Como eu tô aqui na parte de baixo, de cima para baixo. De novo, de cima para baixo. Acabou a carreira, então eu vou fazer a carreira de baixo. Meu fio tá na parte de cima dela, então eu vou fazer de baixo para cima. O último quadradinho, então eu não tenho por que ir para cima, então eu vou aqui entrar na parte de baixo, vou sair mais embaixo. A próxima carreira tem 3 quadradinhos, eu tô no início dela, então continuo. Sempre que o fio estiver embaixo, você começa em cima, sempre que o fio estiver em cima, você começa embaixo. Sempre que você estiver na esquerda, vai para a direita, se estiver na direita, vai para a esquerda, não tem mais segredo. Então, entro aqui em cima, saio embaixo. E sempre entra com a agulha na diagonal para fazer a metade do X. Entra na parte de cima e sai na parte de baixo. Entra na parte de cima, sai na parte de baixo. Aí, olha lá. Próxima carreira, a gente tá com o fio em cima, eu vou entrar embaixo. Vou sair em cima. Vou entrar aqui embaixo. Vou sair aqui em cima. Vou entrar aqui embaixo. E agora eu não vou sair em cima, porque pra cima não tem mais nada. Eu tenho que continuar o caminho. Então, se eu tô indo pra baixo, eu tenho que ir pra baixo quando acaba a carreira. Então, próxima carreira. De cima pra baixo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Cheguei no final, carreira de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo, vou descer, porque não tem mais nada nessa carreira. Enquanto tem alguma coisa do lado, ou se eu tiver que ir pra cima, eu vou pra cima, mas quando não tem mais nada, aí eu desço. Então, vou pro buraquinho de baixo dele.
Então, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Agora cheguei na próxima carreira, que é a de baixo, vou fazer de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo, agora eu vou para baixo, porque para cima não tem nada. Cheguei no último ponto. Agora eu faço aqui de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ó, mais 3 quadradinhos, de baixo para cima, de baixo, opa, para cima. Cheguei no último, não vou para cima, porque se acabou eu só tenho que continuar indo para baixo. Então, vou aqui pro quadradinho de baixo. De cima para baixo, são só 2 quadradinhos agora. E de cima para baixo. Próxima carreira, também 2 quadradinhos, de baixo para cima. E o segundo quadradinho, eu entro aqui embaixo, mas vou sair já embaixo, tá? Não tem porquê eu ir para cima. Agora tem um quadradinho na esquerda, 2 na direita. Ou eu deixo os 2 da direita pronto, ou eu vou deixar um de cada lado. Então, ó, se eu vier aqui para a esquerda, onde tem um só, eu vou aqui fazer de cima para baixo, ou metade do xizinho. E agora eu vou voltar fazendo o resto da carreira e ele vai ficar pronto. Então, de cima para baixo, vou até o final. De cima para baixo e de cima para baixo. Aqui nesse canto que eu tô, não tem quadradinho, então eu tenho que voltar, ó, um quadradinho para a esquerda. Então, um xizinho para a esquerda. Então, eu já vou aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, na parte de cima, para já deixar esse xizinho pronto e sair aqui na parte de baixo. Então, olha lá, ficou o xizinho da direita pronto e o xizinho da esquerda, tá? Então, carreira de baixo, 2 quadradinhos. Então, de baixo para cima. Chico tá roncando horrores ali. E o último quadradinho de baixo, eu continuo, vou mais um pouco para baixo. De novo, olha lá, um quadradinho na esquerda, 2 na direita. Tanto faz, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Então, eu vou aqui para a esquerda, de cima para baixo. Aí, volto de cima para baixo, ele vai ficar pronto. Vou fazer aqui os outros 2, de cima para baixo também, porque é a mesma carreira. Quando eu chego aqui no terceiro quadradinho, do terceiro xizinho, não tem nada embaixo dele. Então, eu tenho que voltar, deixar esse xizinho do canto pronto, de cima para baixo, para chegar aqui no início da próxima carreira, tá? Então, agora são 2 quadradinhos, então de baixo para cima. E de baixo, não vou para cima, porque não tem mais nada, vou para baixo. Tá? Mais uma vez, um quadradinho na esquerda, 2 na direita, mesma coisa. Vou fazer aqui o da esquerda, de cima para baixo. Volto fazendo os 3 de cima para baixo, então o primeiro fica pronto e os outros 2 só a metade. Então, de cima para baixo. De cima para baixo. E de cima para baixo. Olha lá, cheguei aqui onde não tem mais xizinho, vou ter que voltar um para a esquerda, que é onde está o próximo xizinho da carreira de baixo. Então, eu entro aqui em cima, faço o xizinho e saio no buraquinho de baixo.
tá certo? Então, meu fio já tá acabando, a nossa aula já também chegou aqui pra ela não ficar muito longa, né? Chegou num tempo bom. Então, ó, aqui agora eu tenho que fazer a carreira de baixo, então se eu tô com o fiozinho em cima, tenho que entrar aqui no buraquinho de baixo, na diagonal. Então, eu vou deixar minha agulha aqui espetada pra ela não cair. Vou parar a aula por aqui hoje, então. Então, ó, esse é o nosso desenho. Nosso quadrinho tá ficando assim. Então, falta só aqui o contorno das patinhas, né? Aqui a parte da coxa, as patinhas da frente e depois aqui o bordadinho dos olhos e do nariz, tá certo? Então, deixa eu trocar aqui a imagem. Se bem que esse horário não vai favorecer muito bem o meu rosto com essa luz aqui em cima, mas vamos lá. Então, pessoal, por enquanto vou parar por aqui. Não é muito confortável bordar muito tempo de ponto cruz, porque eu tenho que segurar ali o bordado bem pertinho, né, da câmera, tem que dar um zoom bem né, de pertinho, assim, para vocês conseguirem enxergar bem os pontinhos, né, porque são coisinhas bem pequenas mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam entendendo. Eu tô tentando, assim, passar o mais explicadinho possível pra vocês, mas como eu já falei, eu nunca ensinei ponto cruz pra ninguém, até porque ninguém também nunca me ensinou, eu aprendi ali meio que sozinha, eu e minha mãe juntas, ela também não sabia. Então, eu espero que eu esteja passando do jeito certo, de um jeito que dê pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você também já faz ponto cruz, tiver alguma sugestão, também deixa aí nos comentários, que vai ajudar bastante. E é isso. Então, espero que vocês estejam gostando, porque eu não vejo a hora de ver esse quadrinho pronto, vai ficar muito bonitinho, tá certo? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!